capítulo 12, versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Nós vamos ler junto esse versículo de número 11. Está preparado aí? Eu leio e você lê depois de mim. Vamos lá? Vamos ver se dá certo? 1, 2, 3 e já. Eles, pois, venceram. Esse foi um bom teste. Agora você vai ler, tá? Olha a altura que eu tô lendo, irmão. Você ficar lendo nessa altura, a sua desculpa é falar que eu tô de microfone agora. Me ajuda, irmão. Vamos lá? De novo. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar em nome de Jesus mais uma vez. Pai, nós oramos, pedimos que hoje mais uma vez o Senhor nos dê revelação da Tua palavra, que o Senhor nos edifique, encha as nossas vidas, transborde o nosso coração, toque no coração de cada irmão que adentrou aqui nessa noite, que ele possa ouvir a Tua palavra, por ela ser transformado e ser cheio em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. No domingo nós participamos da mesa do Senhor, nós participamos da ceia, né? Alguns irmãos não puderam vir, mas nós participamos todo primeiro domingo do mês. Os irmãos sabem que o primeiro domingo do mês para nós é um domingo muito importante. E eu falei algo para os irmãos, falei: irmão, eu quero falar algo para confortar o seu coração. E se você não estava aqui, isso serve para você hoje também. Olha aqui para mim. O final já está tudo resolvido, tá certo? O Cordeiro já venceu. E essa certeza que nós temos nos traz uma tranquilidade, nos traz uma paz, de saber que o final já está preparado, que o final já está escrito e que o final já foi vencido. Quando nós lemos aqui em Apocalipse, se você tiver aberto, nós vamos ler mais uma vez o versículo de número 10. João dizendo: então eu ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora... Som. Só tira da tomada. Ela já estava preparada para isso, irmã. Pode aumentar mais um pouquinho aí. Vocês viram que ela estava dando uns estralozinhos esses dias? Já perceberam, né? Senhor, nos abençoa para consertar essa caixa. Você já sabe quem vai ajudar a consertar essa caixa, sabe, irmão? Fala pro irmão que está do seu lado: você ajuda, irmão, a obra de Deus que ela precisa, né? Amém. Vamos mais uma vez. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor, a autoridade do seu Cristo. Porque olha aqui, pois foi expulso o acusador. Quem é o acusador, irmão? O diabo. Ele é o nosso... A palavra de Deus diz aqui, ainda no versículo, diz assim: o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, esse acusador, ele nos acusa de dia e de noite. Ele fica assim: mas você não fez isso? Agora você quer ir para o culto com essa Bíblia debaixo do braço, não é de crente. E amanhã você vai e faz de novo.
E o que o diabo vem fazer? É o acusador dos nossos irmãos. Então aprenda uma coisa, irmão. O diabo vem acusando o povo de Deus, os crentes, e ele tem experiência nisso. Ele faz isso há mais de 2000 anos. Ele acusa o povo de Deus. E o que nós temos que aprender? Que ele pode ser vencido. Que Satanás pode ser vencido. Que o nosso acusador, o acusador dos nossos irmãos, pode ser vencido. Ele nos acusa, primeiro, a nós mesmos. Ele nos acusa diante de Deus. Não foi o que o diabo fez com Jó. Ele chegava, Deus foi lá e falou, esse aqui é o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Esse aqui é o meu garoto. Esse aqui é o meu menino. Olha isso aqui. Isso aqui me dá orgulho. Aí o diabo fala, mas moleza, né? Você dá tudo pra ele. Tira pra você ver se ele não vai te negar. E o diabo queria o quê? Acusar Jó. Irmão, Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Era acusado pelo diabo, imagine nós. Você já é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? Tem que ser em nome de Jesus, irmão. Agora, Jó, sendo isso, ele já era acusado. Quantas vezes, irmãos, nós não sofremos por acusação? E na maioria das vezes, estamos sendo acusados justamente. Ele está nos acusando por coisa que nós fizemos. Tem uma frase de Spurgeon que ele diz assim: quando começarem a falar mal de você, acusarem você, não fique mal não. Na maioria das vezes eles estão certos. E o que você tem que ficar tranquilo é que eles não sabem o resto. Nós já somos acusados, e olha aqui. O diabo, quando ele vem nos acusar e nos expor, muitas vezes para nós mesmos. Porque olha aqui, você acha que é função do diabo expor você, expor o seu pecado? Você acha que ele quer que isso aconteça? Um exemplo aqui, pegar o nosso irmão Raul aqui. Só um exemplo, viu, Raul? Pode ser? Aí vai lá, o Raul apronta alguma coisa, aí o diabo vai lá e expõe o Raul. Com que propósito que o diabo vai fazer isso aí? Para ele depois se arrepender, chegar diante de Deus? Não. Ele quer que aconteça o quê? Continua lá. Ninguém sabe, viu? Só eu. Aí ele vai acusando Raul, acusando Raul, acusando Raul. Mas expor não. Porque quem expõe muitas vezes é o próprio Deus. Ele expõe por quê? Porque ele ama. Ele expõe para quê? Para que haja arrependimento, para que haja uma conversão, né? Você está andando nesse caminho, você converte para outro caminho. E esse acusador, ele vem de dia e de noite nos mostrar os nossos pecados que nós cometemos. E às vezes nós ficamos mal, sabe por quê? Ele está certo mesmo, ir lá mostrar o que a gente fez. Só que o que nós não devemos aceitar é a acusação dele. Porque se eu pequei e cheguei diante de Deus e me arrependi, eu estou perdoado e purificado do meu pecado. A palavra de Deus diz que eles venceram. Eles incluem nós, viu, irmão? Então quando diz assim, eles venceram, é você. Como é que eles venceram? Como é que você vence o acusador? Como é que você vence o Satanás, o acusador dos nossos irmãos, que fica diante de Deus acusando de dia e de noite? A palavra de Deus diz o seguinte: primeiro, eles, pois, venceram por causa do sangue do... Aleluia! Eles venceram porque eles eram fortes, que eles eram bons, que eles tinham as ferramentas necessárias. Não, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Pega a sua Bíblia comigo, abra lá em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Aleluia. 2 Coríntios 10. Nós vamos ler o versículo 3. A minha Bíblia diz assim, ó: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui para os coríntios, dizendo assim: por mais que a gente ande na carne, no corpo físico aqui, nós não militamos segundo a carne. Como que é uma luta segundo a carne, irmão? A gente sai no braço, compra uma 38, play. Isso é segundo a carne, é a luta segundo a carne. Ele diz que as nossas armas, elas não são carnais, as armas da nossa milícia, ou as armas da nossa guerra, elas não são armas carnais, mas elas são armas poderosas em Deus para destruir sofismas. Essas são as nossas armas espirituais. E qual que é a primeira arma que nós temos, irmãos? É o sangue do Cordeiro. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha um medo de ficar no escuro, que era uma bexiga. E minha irmã era crente, ela falava assim, ó, quando você ficar com medo, você fala assim: sangue de Jesus tem poder. Aí quando eu ficava com medo, eu ficava: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Aí depois você aprende, tem que ser assim, ó: o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus não tem poder pro demônio, não tem poder pro mal. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Porque quando o acusador vem acusar você, o que ele vai ver? O que o Senhor Jesus vê? Ele fala assim: ó, tá vendo o Genilson lá? O Genilson fez negócio. Deus fala: peraí, deixa eu ver. Eu só estou vendo o sangue do Cordeiro nele. Porque o sangue do Cordeiro é a arma que nós temos contra a acusação de Satanás. Porque ele vem nos acusar. Só que se o sangue do Cordeiro está sobre nós, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Porque tem poder, irmão. É um sangue poderoso para nos lavar, para nos purificar. A palavra de Deus diz em 1 João, se você for rapidinho comigo lá, eu espero você. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Antes de Apocalipse, irmão. 1 João, não exatamente antes de Apocalipse, mas está pertinho aí, para te ajudar. Diz assim: se porém... 1,7, tá? Não falei para os irmãos. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz. Deixa eu voltar aqui que eu... Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo... Você podia dar um amém, irmão. Pelo amor de Jesus. Vamos de novo aqui. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, ou o sangue do Cordeiro, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então olha aqui, se você diz que não tem pecado, você mente para quem? Para você mesmo, você se engana. Agora, aprenda uma coisa: por mais que erramos, que pecamos, ele nos adverte que devemos andar na luz. Porém, irmãos, nós ainda vivemos aqui nessa terra, esse mundo corrompido, e às vezes nós vamos errar, infelizmente. Às vezes nós vamos pisar fora, às vezes nós vamos dar aquela errada que nós não deveríamos. Só que ele diz assim, que se nós andamos na luz como Jesus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, esse sangue nos purifica. Então, quando nós chegamos diante de Deus, irmãos, para orar, o acesso que nós temos
É por causa do sangue de Jesus. Nós temos esse livre acesso. Nós podemos nos achegar a Jesus. Mas o diabo vai fazer o quê? É cu de ceia. Agora você quer tomar ceia, né? Você quer tomar... Você acha que eu não sei? O diabo começa, né? Martelar a sua mente. E você tem que fazer o quê? O sangue de Jesus é o que purifica o meu pecado. Quando? Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os pecados, para me purificar de toda a injustiça. Essas são as armas daqueles que são os vencedores. Os vencedores sabem que eles têm o sangue de Jesus ao seu favor. O que te faz ser santo, irmão? O que te faz ser justo? Será que é você? Será que é o que você faz no seu dia a dia que pode dizer que você é um homem ou uma mulher justa? Será que é o que você faz ou que você deixa de fazer que a palavra de Deus diz que torna você uma pessoa santa? Se eu sou santo ou se eu sou justo, é pelo sangue do Cordeiro, porque a palavra de Deus diz que é o Senhor que me santifica, que é o Senhor que me justifica, e que no seu devido tempo é Ele mesmo que me glorificará. É no seu devido tempo. Agora, tem tanta gente, irmão, que vive acusado. Tinha uma irmã na nossa igreja aqui, ia fazer bem um ano que ela não tomava ceia. Eu fui assim, eu sei, a palavra de Deus, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Mas tá um ano já, meu Deus do céu. Eu vou aconselhar essa irmã. Eu chamei ela para conversar. Eu não ia tocar no assunto. Falei, irmã, eu queria conversar com você. O que está acontecendo? Coisa e tal, né? Que aparentemente não existia nada sério, né? Para que ela não participasse da mesa do Senhor. Aí, falei, irmã, senti sua falta, coisa e tal. Aí, às vezes, a maioria, todo culto da ceia, ela estava aqui, né? Mas às vezes um culto ou outro ela faltava. Falei, tá acontecendo alguma coisa com você? Isso aqui. Ó, pastor, não tô muito legal. Já tem um bom tempo que eu não tomo ceia. Eu falei, mas por que tá acontecendo, né? Não, é porque eu pequei, eu não posso participar da ceia. Eu falei, isso é verdade. Se você pecou, você não pode participar da ceia. Mas você se arrependeu do pecado? Não, me arrependi, então por que você não participa da ceia? Não, porque eu sinto que o que eu fiz é muito ruim. Agora, será que o sangue de Jesus é menor que o seu pecado? Às vezes a gente fica pensando a respeito disso. Qual será o pecado? Não, eu fiz isso, não participo da mesa do Senhor. A mesa que nós participamos, né, é para as pessoas que realmente pecaram, que são arrependidas do seu pecado. Não aquelas que vivem no pecado, porque as que vivem no pecado, elas não têm que participar mesmo da mesa do Senhor. Mas aqueles que se arrependem, aqueles que recebem o sangue do Cordeiro para si, aqueles que tomam posse do sangue do Cordeiro, saibam, o Senhor te purifica de todo o pecado. E o diabo vai vir te acusar? Vai! Só que se você entende que o sangue do Cordeiro é sobre a sua vida, essa acusação não funciona com você. Ah, eu te acuso, obrigado, viu, diabo? Você está me lembrando do meu pecado, eu vou aqui, eu vou me arrepender. Senhor Jesus, ó, eu pequei. Senhor, eu esqueci de me arrepender, de pedir perdão ao Senhor. Mas agora aqui eu me arrependo, peço perdão. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Agora tem gente que vive uma vida, uma palavra mais branda, uma vida infeliz. Infeliz. Como é essa irmã que eu estava falando. Essa irmã, assim, é uma irmã bênção, uma bênção mesmo. Mas ela se deixava viver por uma vida de acusação. O diabo conseguia acusar ela de tudo. E ela vivia o pecado, tudo para ela era ruim. O diabo acaba comigo, eu faço isso. Aprenda uma coisa. Se você crê que Jesus morreu por você, receba o sangue de Jesus também. Amém? Fala para o seu irmão, se Jesus morreu por você, receba também o sangue de Jesus. Uma outra coisa que nós lemos lá em Apocalipse, além do sangue do Cordeiro, diz lá no versículo 11, diz, e por causa da palavra do testemunho que deram.
Qual que é a outra arma, irmão, de vencedor, dos vencedores? É a palavra do testemunho que deram. Essa palavra é aquilo que falamos, o testemunho que nós damos, que deve ser o testemunho fidedigno a respeito de Jesus, e não qualquer testemunho, mas também o testemunho com o qual nós vivemos. Olha aqui. As pessoas a qual olham você, convivem com você, estão próximas a você, elas enxergam esse testemunho em você? Às vezes o diabo acusa você nisso também. Fica, ó, o crente aí, chega em casa, quebra o pau lá. Mas entenda uma coisa. Às vezes nós somos acusados de coisas que realmente fazemos. Você deve aprender a ter a palavra do testemunho ao seu favor. De ser uma pessoa, além de incorruptível, né? Ser uma pessoa que não tem do que ser acusada. Não tem do que a pessoa chegar lá e ficar acusando você. Os seus vizinhos, os seus parentes. É a palavra do testemunho que você tem. Agora, às vezes eu vou visitar algum irmão, alguma família. O marido não é crente, a irmã é crente. Mas eu estava conversando com o marido, eu falei, mas esse camarada está mais certo do que a crente. Tá. E eu falei, você está mais errado que o seu marido que nunca foi na igreja. E isso às vezes é tão ruim, porque a palavra do testemunho que damos faz com que nós possamos vencer o acusador, irmão. Agora, se você vive uma vida da qual o seu testemunho, ele não está em nada de acordo com a palavra a qual é pregada. Não adianta eu vir aqui na quarta, no domingo, numa célula, participo, mas não vivo a palavra do testemunho. Eu não prego a palavra do testemunho. E quantos testemunhos, irmãos, agora testemunho de coisas que Deus faz na sua vida, se omite. Quantas coisas benéficas Deus faz em você, por você, através de você e principalmente apesar de você. E esse testemunho nós omitimos. Use a palavra do testemunho para que outras pessoas ouçam a respeito de Jesus. Depois vai falar que mesmo em face da morte eles não temeram a própria vida, porque dar a palavra do testemunho, principalmente nessa época aqui do Apocalipse, ele sofreu as suas consequências. Se você der a palavra do testemunho, você vai sofrer por isso. Vão fazer chacota ao seu respeito, vão tratar você com indiferença, vão te chamar de crentinho, de santinho. Mas o que você espera para vencer o acusador? Você acha que é uma briga fácil? Olha aqui, a briga ela foi vencida, não pela nossa força, mas ela é vencida pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho que eles deram. Agora, testemunho a respeito de quem, principalmente? É o testemunho a respeito de Jesus. Os irmãos conhecem aquela denominação que chama assim, Testemunhas de Jeová. Já ouviram falar já? Eu já disse para os irmãos, saibam que a gente não trata eles como irmão em Cristo. Não nós, né? Qualquer denominação cristã de verdade não trata eles como irmão em Cristo. Porque eles não creem que Jesus é o próprio Deus, por exemplo. Então, por algumas coisas assim, testemunhas de Jeová são tratados como seita. Agora, nós somos testemunhas de Jesus, irmão. Você deve testemunhar a respeito de Jesus. E às vezes o sério problema que nós temos ou que nós vivemos é um testemunho omisso. Não fala a respeito desse Cristo. Olha para a sua célula, irmão. Olha para você mesmo. O testemunho às vezes ele não é dado. O testemunho de alguém que morreu. O testemunho de alguém que deu o seu sangue para que ela não precisasse viver uma vida de acusação. Que depois, esse mesmo que morreu, esse é o que ressuscitou. E a palavra do testemunho faz com que nós possamos vencer. Nós vencemos quando testemunhamos, quando recebemos o sangue, quando usamos o testemunho ao nosso favor. Agora, olha aqui.
Por que às vezes nós somos tão difíceis para testemunhar a respeito de Jesus? Vergonha? Inexperiência? Preguiça? Qual o verdadeiro e real motivo? Eu creio que talvez é de não entender a urgência que é tratar o testemunho de Jesus. A urgência que nós temos. Quando nós falamos a respeito de Apocalipse, nós lembramos dessas coisas vindouras, né? As coisas que vão acontecer, né? As revelações daquilo que está por vir, aquilo que vai acontecer no amanhã. Agora saiba, irmão, o amanhã que já foi escrito, que já estamos no curso em direção a ele, pessoas vão se perder em relação a isso aí, porque não ouviram a palavra do testemunho. E às vezes pessoas próximas a nós, que não ouviram a palavra do testemunho. E quem ganha com isso? Só o acusador, que consegue manter a acusação sobre a vida daquela pessoa, porque ela não entendeu, por causa da palavra do testemunho, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação mais sobre nós. Mas por quê? Porque não há motivo? Não, porque o Cordeiro já venceu. E às vezes a gente trata a respeito da palavra do testemunho até com crentes. Tinha uma irmã que ela achava que se ela colocasse calça, ela ia estar em pecado. Ela não podia usar uma calça. Se ela colocasse a calça, ela estava em pecado. E eu falei, irmã, você não precisa mais ter condenação sobre a sua vida. Você não precisa ter acusação sobre a sua vida. Nenhuma condenação há sobre você. Cristo morreu por você naquela cruz. Não é para te mandar para o inferno por causa de uma calça, não. Agora, a palavra do testemunho não liberta só aquele que não é cristão. Até aqueles cristãos que ainda estão na lei, no legalismo. Pega a sua Bíblia comigo. Vai lá em Romanos capítulo de número 8. Romanos 8. Se esse versículo aí não está grifado na sua Bíblia, chegou a hora. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você quer ler comigo esse versículo? Vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Nenhuma, olha aqui, a palavra de Deus diz algumas, ela diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por que nenhuma condenação mais tem sobre a minha vida? Por causa do sangue do Cordeiro. Eu não tenho mais condenação sobre a minha vida, não carrego mais uma condenação sobre a minha vida. E a gente vence também a respeito pela palavra do testemunho. E nós vencemos também, ainda no versículo de número 11. E mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. E mesmo em face da morte, eles não amaram a sua própria vida. Olha aqui para mim, irmão. Você sabe quem foi que escreveu o livro de Apocalipse? Vocês conhecem? Quem escreveu foi João. A palavra de Deus diz que ele escreveu lá na ilha de Patmos. Jesus, ele tinha os seus 12 discípulos. Judas, diz a palavra de Deus que ele se enforcou. Em Atos dos Apóstolos diz que ele caiu lá nas pedreiras e se espatifou as suas tripas para fora. Provavelmente ele se enforcou e depois caiu e abriu sua barriga e as tripas saíram para fora. E como que os outros discípulos morreram?
Alguns foram crucificados de cabeça para baixo, crucificado em X. Tiago, diz a palavra de Deus em Atos, que cortaram a sua cabeça. Mas João, ele foi enviado para uma prisão na ilha de Patmos. Historiadores dizem que aquele tem mais ou menos 90 e poucos anos. E ele tinha um discípulo, chamava Policarpo. Policarpo de Esmirna. E tem um livro de Policarpo. Isso aí é lá no primeiro século, irmão. Primeiro século. E essas coisas que foram escritas lá, nós temos aqui, hoje para nós. O testemunho de Policarpo era o seguinte: depois que estourou a perseguição, né? Ela realmente explodiu, isso depois que Jesus morreu, muito depois que Jesus morreu, vamos dizer, próximo a uns 30 anos depois que Jesus morreu, incendiaram Roma, né? Colocaram lá, e não era como Roma é hoje, era várias favelas, vários guetos, e colocaram fogo, e pegou fogo em tudo quanto é lugar. Agora, onde não pegou fogo, irmão? Próximo à casa dos cristãos. O que o pessoal, o imperador aproveitou para fazer? Falou, quem colocou fogo foi os cristãos. Esse era o álibi que ele tinha. Tá vendo, as casas dele não pegaram fogo, só pegaram fogo a do pessoal, a deles não. Foi eles que colocaram fogo. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos matar todo mundo. E aí se explode a perseguição aos cristãos. Diz que Nero, ele era um cara tão lunático, e quando ele que mandou colocar fogo em todo lugar, porque ele queria matar os cristãos e usar os cristãos como bode expiatório, o que ele fez? Ele ficou lá na sacada, vestindo fantasia, assistindo tudo, vendo tudo pegar fogo, porque ele queria limpar para reconstruir uma nova cidade. Como que a gente faz para reconstruir uma nova cidade mais rápido? Bota fogo em tudo, tira quem a gente não quer, que eram os cristãos que ele não queria, e aí explode a perseguição. Mata cristão para tudo quanto é lado. E lá tinha o Coliseu. Os irmãos sabem que é o Coliseu, né? A maioria aí deve conhecer. Vamos dizer que era tipo um estádio de futebol da época, só que não tinha futebol. O que tinha naquela época era os gladiadores lutando. Eles colocavam as feras, como leão, leopardo, para lutar com os homens. Então, tipo assim, para você sobreviver, você tinha que matar o leão, você tinha que matar o urso, que não era uma coisa muito simples, né? E essa era a luta de muitos cristãos. Então, como os cristãos morriam na maioria das vezes? Além da perseguição, eles eram pegos para ser usados lá dentro do Coliseu. Quem era usado dentro do Coliseu? Aquele que era cristão. Como que os cristãos eram tratados naquela época? Como ateu. Sabia que os cristãos naquela época eram chamados de ateu? Aí você fala, mas eles eram cristãos, como que chamava eles de ateu? Porque para eles, romanos, tinha um Deus. Quem era o Deus? O imperador. Você tinha que se ajoelhar diante do imperador. Se você não se ajoelhasse diante do imperador, você morria. Então, esses cristãos são tudo ateu. Eles não adoram o Deus imperador. E tinha um homem chamado Policarpo, como eu disse, que era discípulo de João. Ele tinha lá os seus 88 anos e falou para Policarpo: Policarpo, é só se ajoelhar diante do imperador, da estátua do imperador, acende uns incensozinhos, você já é um idoso, eles vão matar você. Nega Jesus, nega esse seu Deus, é melhor dizer, nega esse seu Deus, se ajoelha diante da estátua do imperador, acende lá os seus incensozinhos e vai ficar tudo bem. Ele disse assim, a frase dele, eu posso errar em alguma coisa, mas é mais ou menos isso: eu sirvo o meu Senhor há 88 anos e ele nunca me fez mal algum. Como é que eu poderia negar ele depois de tudo isso? Às vezes, irmãos, nós negamos a Jesus não em face da morte, mas em face do pecado. Trocamos Jesus, né? Não queremos Jesus, mas esses aqui venceram, mesmo em face da morte. Policarpo é um exemplo, mas quantos outros mártires, irmãos, existem? Essa semana eu vi a respeito de uma missionária
na África, não sei exatamente qual é o país agora, mas diz que ela foi degolada. Se você quiser conhecer mais a respeito disso, você entra num site, chama assim, site Missão Portas Abertas. Fala a respeito dos países onde existe perseguição, onde existe missionários e como poder ajudar, e até mesmo que você pode orar por eles também. Mas eu fico assim às vezes olhando, como é que o acusador é vencido em países como esse? Como é que o acusador cai? Como que a mentira dele cai? Como que os sofismas, como a gente leu lá em 2 Coríntios, caem por terra? Por homens que não amam a sua própria vida, mesmo em face da morte. Então, eu estou em face, eu diante da morte. Você escolhe. Nega o seu Jesus. Se ajoelha aí, dando imperação. Acende aí os seus incensozinhos. E a gente faz o quê? Não, beleza, não. Mas eu não quero nenhum mal. Aprenda também, irmão, que servir ao Senhor será passar por sacrifícios. E às vezes, em face da morte, não vai ser. A gente não vai chegar talvez a tal ponto. Mas aprenda. Você terá que passar por sacrifícios para servir o Senhor. Sacrifícios para estar junto de Cristo. Só que o que nós queremos? Quanto menos sacrifício, melhor. Se não tiver nenhum sacrifício, melhor ainda. E se tiver algum sacrifício, eu quero ser o primeiro a murmurar. Não. Vamos ter que passar por sacrifícios? Sim. Porque assim também vencemos o acusador. Quando nós estamos lá, nos momentos difíceis, na hora da luta, o acusador vem e fala: "Ih, seu Deus, cadê? Não é Ele que te ajuda em todos os momentos? Cadê que se orou e não resolveu ainda? Cadê a sua ajuda que Ele prometeu?" E o acusador vem, mas mesmo em face da morte, eles não amaram a sua própria vida, falando: "Eu confio no meu Senhor." E esses que vão até o fim e que confiam no Senhor, esses também receberão a sua recompensa. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.